Somente através do Espírito Santo que o cristianismo te torna um poder animador, transformador na vida de todo filho de Deus. Apóstolo Paulo fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Sem Espírito Santo, nossa crença ou nossa religião, em nenhum momento ele está a ser uma experiência profunda e ativa. A Bíblia está informando como é que esse agente divino que está conduzindo na plenitude dessa experiência com Jesus. Quem é que é Espírito Santo? Será que ele é uma pessoa? Qual é que é a sua função? Como é que não deve ser batizado com o Espírito Santo? Devem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se boa é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Se boa você assistir esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra sempre que debaixo de inscrição de cada vídeo não poder encontrar com todos os versos bíblicos de acordo com tópicos de estudo, tanto na português e também na inglês, não é que Bobo poder comparar com todos os versos bíblicos como o próprio Bíblia na casa. Para mode, a nós nunca creio que nós acreditamos naquilo que não nos está falando, mas naquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tema de estudo de hoje é a vida no Espírito. Que promessa que Jesus fazia para discípulos antes de subir para o céu. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus falou para discípulos o seguinte: e eu, ou seja, Jesus, o Deus Filho, rogarei ao Pai, e Ele, ou seja, Deus Pai, vos dará um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ali podemos olhar três pessoas de Trindade. E na Trindade Divina, Espírito Santo já estava presente desde a criação do mundo, e ele está desempenhando uma função de ser representante de Cristo no cumprimento de profecia. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele está falando que Espírito Santo, a ele é nosso Consolador, e ele está guiando na toda a verdade, e ele está orientando, e ele está fazendo lembrar de tudo coisa que Cristo ensinando e ele ordenando. Também no livro de Efésios, capítulo 4, de versículo 1 a 14, ele está falando que o Espírito Santo está guia povo de Deus, e também ele está dando poder e dons para desempenho de próprio povo no serviço cristão. Agora, o que é que discípulos fazem depois que Jesus subiu para o céu? Então voltaram para Jerusalém de um monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenário onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando que Jesus subiu para o céu, discípulos que se pararam de companheiro, mas as perseveraram unanimemente em oração e as esperam para receber Espírito Santo. A orientação que Jesus deixou para discípulos foi seguido, e a mesma orientação deve acontecer com nós hoje como discípulos de Cristo. Porque essa promessa que nós recebemos, que é o batismo do Espírito Santo, já foi dado, e agora nós nos devemos também preparar para nos esperar em oração até que receber bênçãos e plenitude do Espírito Santo. E também tem que levar em consideração que a mesma coisa também acontecer no fim de tempo ou no fim do mundo. É só que tu tem que estar divinamente preparado para não agir dessa maneira. Jesus tinha prometido para discípulos que ele estava para o céu e ele mandava um outro Consolador. Agora, quando que essa promessa foi cumprida? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente
veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Promessa de Jesus cumpria em parte e não na sua plenitude no dia de Pentecostes. O Espírito Santo manifesta para todos os discípulos de Cristo, mas eles receber esse poder por meio de dons espirituais, para que eles possam compartilhar e dividir ou repartir essa promessa divina com outras pessoas que conhecem Cristo. A Bíblia está para debater do Espírito Santo nas duas fases. A Bíblia está usando linguagem figurativa ou simbólica de 2 temporadas de chuvas que são fundamentais para um agricultor ou agricultura. A primeira temporada de chuva é chamada de chuva temporã, que são primeiras chuvas para a sementeira. E até na Cabo Verde, a nós está chamada de chuva de sementeira. Segunda temporada de chuva é chamada de chuva seródia ou chuvas tardias, que é chuva que está serve para crescimento e amadurecimento de plantas com finalidade de uma rica colheita de frutos. Agora, com essa explicação bíblica, a nós podemos entender que esse episódio de discípulos que passaram na época de Pentecostes, que receber chuva temporã, isso era chuva para plantação ou sementeira de evangelho. Ou seja, discípulos recebem poder do Espírito Santo para semear a mensagem do evangelho eterno para o mundo. E no final de tempo, ou melhor, antes do fim do mundo, também cumprir a segunda parte de profecia, onde é que Deus também de novo vem derramar para a segunda vez seu Espírito Santo em abundância ou em maior quantidade. E esse episódio final que também aconteceu é simbolicamente conhecido como chuva seródia, que é chuva para colheita. Não é que no fim do mundo Deus também fazer colheitas de pessoas que tomam decisões certas de preparar suas vidas e para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Como é que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio ao teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, Espírito Santo, a ele com força impessoal, mas assim, a ele é uma entidade divina e santo. Também a Bíblia está falando que o Espírito Santo é Deus, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo a ele é eterno, Espírito Santo é onisciente, ou seja, a ele conhece tudo coisa, Espírito Santo a ele é onipresente, ou seja, a ele está presente em todo lugar. Também a Bíblia está mostrando que o Espírito Santo está possuir tudo características de uma pessoa, como por exemplo, Espírito Santo, a ele é inteligente. Espírito Santo, a ele está ensina, ele está instruir pessoas. Espírito Santo está possuir emoção. Espírito Santo, a ele está falar. Espírito Santo está convencer povo ou pessoa de pecado, de justiça e de juízo e muitas outras coisas. A única coisa que a Bíblia te explica com detalhes é como que é a aparência física do Espírito Santo. Mas, se a Bíblia te permitir para ter esse conhecimento, é para modo a ele é totalmente necessário para o plano de salvação de homem. Para modo o Espírito Santo tem várias outras funções necessárias e importantes no processo de salvação de homem. E agora, quais são algumas funções que o Espírito Santo desempenha no processo de salvação de homem?
mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em teu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo, que é Satanás, está julgado. Ainda tenho muitos que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Segundo a Bíblia, Espírito Santo, a ele que te vai ensinando somente algumas coisas, mas assim a ele te vai guiando na toda a verdade e ele te vai convencendo de pecado, de justiça e de juízo. E curiosamente, é somente o Espírito Santo que te muda a natureza pecaminosa e carnal de um ser humano. O Espírito Santo tem várias funções. Ele te revela, ele te confirmando verdades bíblicas. Ele te guiando, ele te protegendo, ele te dando esperança. A nós é santificado e capacitado para meio de seu poder. E se vamos querer saber mais sobre funções do Espírito Santo no processo de salvação de homem, é só vai no nosso canal de YouTube e procurar um vídeo de título Função do Espírito Santo. Agora, para você que está assistindo diretamente no nosso canal de YouTube, link de vídeo está abaixo de inscrição de vídeo, é só poder clicar e assistir esse vídeo completo. Agora, como é que nós não podemos confirmar se uma pessoa está batizada com o Espírito Santo? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A Bíblia está associada o batismo do Espírito Santo com o batismo de água, mas isso deve ser uma experiência renovada diariamente na vida de quem que entrega sua vida a Deus e que for batizado. Resumidamente, está batizado com o Espírito Santo e tem disponibilidade de ser usado para Deus plenamente para meio de poder que Ele, Deus, Pai, está dando e também está distribuindo através de dons espirituais. Uma porção diária do Espírito Santo é necessário para poder viver na santidade com Deus Pai. Como é que nós podemos saber se uma pessoa está possuir ou não o Espírito Santo? E nós somos testemunhos acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Segundo o que nos lê na Bíblia, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, aí ele tem que amar Deus, ele tem que obedecer mandamento de Deus e também ser palavra. Também, e se uma pessoa está batizada com o Espírito Santo, a não pode odiar na sua vida frutos ou virtudes do Espírito. Bíblia nunca catafra que uma pessoa batizada com o Espírito Santo está papiando línguas estranhas. E no futuro, eu também papia só sobre as línguas estranhas. Porque do mesmo jeito que nós não estamos conhecendo falsos profetas e verdadeiros profetas, também não podemos distinguir se uma pessoa, através da Bíblia, ela está possuir o Espírito Santo ou o Espírito de Satanás. Jesus falou que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É por isso que o devemos avaliar se uma manifestação do Espírito Santo está de acordo com princípios bíblicos.
A nós devemos lembrar que o Espírito Santo ele deve ser provado ou demonstrado somente através de expulsão de demônio, para prever futuro, mas ele exige outros pilares ou fundamentos que está orientando de maneira mais organizada ou estruturada sobre isso. Agora, o que é que nós devemos pedir a Deus hoje? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Bíblia, ele está falando que nós nunca devemos pedir nada, mas assim está falando que nós devemos pedir batismo do Espírito Santo. Para nós, o batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária de vida de filhos de Deus. E essa experiência de batismo do Espírito Santo, ela está associado ou está ligado nas 3 atividades fundamentais na vida de um cristão. Primeiro atividade é estudo da Bíblia com disposição para obedecer e colocar em prática. Segundo é oração sincera diariamente. Terceiro é pregar o Evangelho de Jesus Cristo para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Para recapitulação do estudo de hoje, não aprender que Jesus prometeu que a ele está dando um outro Consolador. Depois que Jesus subiu para o céu, discípulos ficaram e as confessam seus pecados e ficaram a esperar cumprimento de promessa no dia de Pentecoste. A Bíblia te apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é para convencer-nos de pecado, de justiça e de juízo. O Espírito Santo também está mudando a natureza de ser humano. Quem é que está possuir o Espírito Santo está obedecer a Deus e também seu mandamento. Espírito Santo, ele é Deus. É nesse sentido que nós devemos lembrar que hoje é dia que nós devemos entregar Jesus e abrir nosso coração para poder ser transformado, aperfeiçoado ou polido para o Espírito Santo. Qual é que é o compromisso de fé? Será que vou dedicar todo dia um tempinho para estudo de Bíblia e também para oração, para que eu seja batizado diariamente com o Espírito Santo? Será que vou crescer poderoso na palavra e na ação e também para testemunhar para outras pessoas a fé em Cristo Jesus? Você acredita ou não? Verdade é verdade.